Aaron Donald é o melhor defensor da história da NFL. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos que vamos para mais um vídeo. Depois de 10 temporadas simplesmente maravilhosas, Aaron Donald, nessa sexta-feira, decidiu anunciar a sua aposentadoria depois de uma carreira realmente fantástica nos Rams, que incluiu um título de Super Bowl lá na temporada de 2021. É interessante que quando ele saiu da Universidade de Pittsburgh, ele não foi uma escolha top 5 no draft, o Aaron Donald. Muitos achavam que talvez ele não teria tanto sucesso na liga por causa de seu tamanho. Ele era um pouquinho leve, né? 275 libras, sempre jogou com esse peso, né? E que dá aproximadamente o quê? 125 quilos, né? Os olheiros, os general managers, treinadores, geralmente gostam de ver seus defensive tackles com perto de 130, 135 quilos, né? Mas mesmo sendo um pouquinho mais leve, até com peso de defensive end, o Aaron Donald foi incrivelmente dominante. Em sacks, pressões em cima do quarterback, saindo dos bloqueios, atacando o running back. Muitas vezes tinham 3 jogadores nos bloqueios em cima do Aaron Donald. Ele era um cara que, quando você se preparava para enfrentar os Rams, a primeira coisa que você se perguntava era: como que a gente vai conseguir desacelerar o Aaron Donald? Como que a gente vai conseguir não deixar o Aaron Donald acabar com o nosso ataque, né? Então, quando a gente fala dos melhores defensores de todos os tempos, a gente tem que falar dos caras que realmente tiveram meio que esse DNA, esse perfil de dominância, né? E eu acho que a gente olhando aí na história da NFL, são tantos e tantos jogadores que fica muito, muito difícil a gente colocar o Aaron Donald como o número 1, tá? Então, por exemplo, nos anos 70, o Joe Green, Mean Joe Green, do Pittsburgh Steelers, abria espaço para todos os outros jogadores, porque ele também atuando no meio da linha era tão dominante, chamava tanta atenção, e isso abria espaço para os linebackers. Era uma unidade, né, uma defesa que realmente se complementava, jogava com uma pegada extremamente agressiva, né? E é uma das melhores defesas aí de todos. Tem umas grandes dinastias da história da NFL, né? O Pittsburgh Steelers dos anos 70. Você pega, por exemplo, Deacon Jones. O sack virou uma estatística em 1982. Antes disso, Deacon Jones era o jogador talvez mais dominante também de sua era atacando o quarterback, né? Dizem que se o sack tivesse sido uma estatística antes, provavelmente ele teria tido muitos mais sacks, né? Com as estatísticas naquela época era tackle atrás da linha de scrimmage, né? Então é estimado que ele teve mais do que 170 sacks, mas se fosse realmente uma estatística oficial, talvez esse número subiria acima de 200, né? Aí você pega, por exemplo, Bruce Smith, que é o único jogador da história da liga com pelo menos 200 sacks, né? Para chegar a 200 sacks, você tem que ter 20 temporadas seguidas, né? 20 temporadas com uma média de pelo menos 10 sacks por temporada, né? Também um jogador extremamente longevo que mexia com qualquer plano de jogo. O Lawrence Taylor é considerado por muitos o maior defensor de todos os tempos. O que acontece? Nos anos 80, no início dos anos 80, Lawrence Taylor chegou na NFL numa era em que o left tackle, que hoje é extremamente valorizado, pois protege o ponto cego do quarterback, não era mais valorizado que outras posições aí na linha ofensiva. O Lawrence e também os linebackers atacavam menos o quarterback, né? Então muitas vezes, mesmo mandando menos do que 5 jogadores para cima do quarterback, o outside linebacker indo para cima do QB era considerado um blitz, né? E o Lawrence Taylor, ele muitas vezes tinha duelos contra tight ends e contra running backs. E ele revolucionou a liga, porque falaram não, né? Ficou claro
que era impossível bloquear o Lawrence Taylor com esses jogadores, né? E o nível da posição de left tackle mudou completamente, o valor da posição de left tackle mudou totalmente. Lawrence Taylor é um de 3 jogadores com pelo menos 3 prêmios de melhor defensor da temporada, e ele também era bom na marcação, era extremamente agressivo, era uma combinação de força e de velocidade, que era extremamente raro, especialmente naquela época. Então, se ele jogasse hoje, ele seria um grande jogador, mas seria tão dominante como foi nos anos 80? Não, pra mim não, né? Mas o fato é que ele revolucionou o jogo e realmente de uma forma incrivelmente dinâmica, e é por isso que ele é considerado talvez o melhor de todos os tempos. Mas tem outro jogador também nos anos 80 que foi uma loucura, Reggie White. Reggie White, por exemplo, de 86 a 88, teve 57 sacks em 44 jogos, né? O Reggie White, ele dava uns tapinha na orelha, né? Né? Na orelha lá do right tackle, do left tackle, o cara saía voando, era uma coisa impressionante. A força dele, a combinação de força, né, com velocidade, com técnica, um cara que terminou a carreira com 198 sacks, foi dominante desde o início até o fim da carreira, né? Era impossível bloqueá-lo com apenas um jogador, né? Então o Reggie White, sem sombra de dúvida, entra na conversa aí, na conversa aí de quem é o melhor de todos os tempos, sem sombra de dúvida, né? Mas aí que tá, na NFL são tantas posições distintas também. Defensive tackle é diferente de defensive end, os biotipos são diferentes, né? E é diferente de linebacker e função também. E a função do cornerback é completamente diferente da função do linebacker e dos jogadores de linha, né? Então, por exemplo, o Deion Sanders foi o corner mais dominante da história, né? Retornos de interceptações para touchdown. Era um cara que apagava um lado do campo, né? Então o Deion Sanders, metade do campo era dele, você não precisava usar um safety para ajudá-lo. Ele apagava o principal wide receiver do time. Teve algumas batalhas contra o Jerry Rice também, ele nem sempre apagava o Jerry Rice, mas geralmente ele apagava um jogador. Isso mexia também com qualquer plano de jogo. O Rod Woodson foi dominante como corner, dominante como safety na segunda metade de sua carreira, e é o líder de todos os tempos em interceptações retornadas para touchdown, né? Ed Reed, cara, ele ganhava do Brady, ele ganhava do Manning, talvez os 2 melhores quarterbacks de todos os tempos, né? O Tom Brady escrevia assim, tem aquele com a jogada, né? Aquela munhequeira com todas as jogadas. E o Brady escrevia assim: saiba onde está o Ed Reed em todas as jogadas. Sempre. Foco no Ed Reed. Onde está o Ed Reed? Olha só como ele mexia também com o plano de jogo do ataque, né? Ronnie Lott, que fez história nos 49ers pela agressividade, fechava o meio do campo, cara, você ia levar uma paulada se você passasse o wide receiver no meio do campo na frente dele. Mesma coisa com o Ray Lewis e o Dick Butkus na posição de linebacker, middle linebacker. A defesa dos Ravens de 2000 foi talvez a melhor de todos os tempos. Dick Butkus fez história por muitas temporadas no Chicago Bears, né? Então, eu tô citando aqui vários jogadores porque a gente já viu N jogadores extremamente dominantes que revolucionaram o jogo e que, de novo, os coordenadores, os treinadores, né? Todo mundo sentava antes e falava assim, cara, o que a gente pode fazer para evitar que esse cara acabe com o jogo, né? E eu acho que o Aaron Donald, ele entra nessa história. O J.J. Watt, por algumas temporadas, era esse jogador e viveu uma das fases mais dominantes também da história da NFL. Watt, Taylor, Aaron Donald são os 3 defensores com 3 prêmios de melhor defensor
da temporada, né? Então eu acho que ele entra na equação, eu acho que ele fica entre os 10, mas eu não vejo o Aaron Donald, por exemplo, mais dominante do que o Lawrence Taylor foi nos anos 80, revolucionando o jogo, né? Mudando o jogo como o Lawrence Taylor mudou. Eu não vejo também o Aaron Donald na frente de um Reggie White, né? Quando a gente fala do melhor cornerback da liga, o dinamismo do Deion Sanders, a gente pode até falar de alguns outros corners, mas a gente coloca o Deion na frente de todos, né? Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, ele fica entre os 10 melhores, talvez até um top 5, né? Mas o número 1, pra mim, eu acho que é difícil colocá-lo na posição número 1. Eu acho que se ele jogasse mais umas 5 temporadas, 15 anos, somando cada vez mais números e sendo cada vez mais dominante, aí a gente poderia falar assim, cara, esse cara tá aí perto aí do nível... Não, ele já tá perto, mas esse cara pode ser considerado talvez o melhor de todos os tempos. Agora eu te falo, a combinação de velocidade no peso dele, na posição dele, velocidade com força física sendo mais leve, força atacando o quarterback, imbloqueável, né? Assim, era impossível bloqueá-lo com um jogador. Você precisava de 2 e às vezes até 3. Essa combinação é coisa de jogador que é um dos tops, sem sombra de dúvida, na história da NFL. São características dos grandes, do top 5, top 10 da história da liga, quando a gente fala dos maiores, né? E pra você, Aaron Donald entra em qual posição, né? No seu top 5, no seu top 10 na história da liga? Será que ele é o melhor defensor de todos os tempos? Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, meu jovem, minha jovem, e vamos que vamos para mais um vídeo aqui, ok? Um abraço, tchau!